Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu estou aqui para aprofundar vocês na construção de tabelas de distribuição de frequência. No vídeo anterior, ele mostrou para vocês como construir tabelas de distribuição de frequência utilizando variáveis discretas, a idade. No geral, são números inteiros. Mas o que acontece se nós precisarmos construir uma tabela utilizando números decimais? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Veja só, nós temos aqui, por exemplo, os dados de altura dos alunos, né? São números decimais. Uma turma bem alta, uma não. Uma turma bem alta. Brincadeira à parte, tá, pessoal? Ah, o que eu fiz? Eu construí essa tabela, eu peguei esses dados e organizei as informações, assim como o Juliano ensinou a fazer na aula dele. E a partir dessas informações, né, eu construí, né, o esqueleto da nossa tabela. O que a gente tem que fazer agora é utilizar a função frequency para construir a tabela de frequência absoluta de forma rápida. Bem, antes disso, eu quero mostrar para vocês como determinar as classes que nós vamos usar e também fazer uma correção em relação ao vídeo anterior. Primeiramente, a correção vem no seguinte. Observa como estão escritos os nossos intervalos. O limite superior de uma classe é igual ao limite inferior da classe seguinte. E é exatamente como o Juliano falou na aula dele. Por que eu estou fazendo essa correção? Porque nas aulas anteriores nós falamos que nós escrevemos aqui sempre uma unidade menor do que a classe seguinte, mas é muito importante que esteja sempre igual entre si. E é importante para quê? É importante para padronizar. Quando você vai apresentar uma tabela de distribuição de frequência, não é somente você quem irá ler. Então é para isso que existem algumas padronizações. Então, quando você for construir essa tabela de distribuição de frequência, é importante colocar o limite superior de uma classe igual ao da outra. Então, quando nós interpretamos, nós sabemos que é de 1,51 m, inclusive, até 1,61 m exclusive, ou seja, não contamos com 1,61 m, mas contamos com os números entre menores que 1,61 m e que são maiores ou iguais a 1,51 m. Ok, tendo falar disso, nós vamos falar agora sobre como escolher a classe. Bem, para escolher a classe não é muito difícil. Observe que nós temos aqui duas casas decimais sempre. Então, o que eu costumo fazer, o que eu recomendo que se faça, e que evita um erro no geral, quando se trabalha com variáveis aleatórias contínuas, né, que possuem números decimais, você utilize uma casa decimal a mais do que está sendo utilizada e coloque o 9 no lugar. Por exemplo, nós queremos de 1,50 m, os números menores que 1,61 m. Então a gente escreve 1,609 m. Quando a gente coloca isso, a gente garante que, não, que o 1,61 m não vai estar aqui e garante também que todos os números menores que 1,61 m estarão contidos, inclusive 1,60 m. A função frequency, ele escolhe os números menores ou iguais ao valor da nossa classe. Então, a gente poderia sim colocar 1,60 m, mas isso poderia acabar ocorrendo algum erro se tivéssemos algum valor, por exemplo, esse 1 m aqui, que fosse 1,601. Apesar de não aparecer na nossa tabela, ele está aqui contado. Vejam só. Então, quando a gente fosse construir a tabela de frequência absoluta, ia dar um erro por causa desse valor. Entende? Ele ia contar nessa classe aqui, que não é exatamente o que nós queremos. Entende? Então, é por isso que isso de colocar sempre uma casa decimal a mais garante uma certa segurança. Então, já vou escrever aqui todas as classes de uma vez. Pronto, já escrevi todas. E, como sempre, né? Lembrando que não precisa escrever essa classe adicional aqui. Bem, agora sim a gente está apto a utilizar a nossa função frequency. Igual frequency, selecionamos a primeira coluna, ponto vírgula, a coluna de classes, enter, e pronto, já temos a nossa distribuição de frequência. Você pode utilizar a função soma para ver que está tudo certinho. E pronto, igual. Veja, 20, que é exatamente o número que a gente achou
aqui no nosso n. E para fazer a tabela de frequência relativa, é exatamente igual como fazemos com valores discretos. Basta você vir aqui, é igual, a gente escolhe isso, divide pelo total, a gente fixa a coluna e fixa a linha, iguala, e utiliza aqui o botão o lado direito inferior para padronizar tudo. A gente então usa soma, e pronto, já sai o resultado. Podemos colocar em formato de função e pronto, bonito. Bem, como são todos porcentagens inteiras, a gente pode diminuir o número de casas decimais. Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido e consigam aplicar isso na sua vida de forma geral. Muito obrigado e até a próxima videoaula.